Qual o maior problema da sua transportadora hoje? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do FBcast. Eu sou Flávio Batista, fundador e consultor aqui na FB Consult. Já mentorei, ajudei e treinei mais de 1.300 transportadoras e eu estou aqui para te ajudar a conquistar lucro, liberdade e equity na sua empresa. Hoje eu tenho a honra, nesse episódio especial, de receber um amigo, um parceiro de negócios, o nosso braço fiscal aqui da FB Consult, Rafael Brito, fundador e diretor da Rumo Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. Vai ser um prazer enorme estarmos aqui debatendo sobre temas importantes aí hoje. Parabenizo você pela iniciativa novamente de retornar aqui ao FBcast e desejo muito sucesso e prosperidade aí para você nessa jornada. Obrigado, Rafael. Rafael, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco da sua história, da história da Rumo Brasil, né? Fala para a gente e para nossa audiência quem é a Rumo Brasil, né? O que é que vocês fazem e por que que você foi para esse negócio? Claro, claro. Flávio, eu desde muito cedo, quando comecei a minha carreira já na área contábil, né, sempre trabalhando um pouco também com o pé no direito e contabilidade, gostei muito da área tributária e ao longo dela, desde passagem por escritórios de contabilidade, por empresas de consultoria, sempre gostei muito de ajudar o cliente, né? Então, para mim, atender o cliente com maestria, com muita presteza, com resolução, sempre foi algo que me tocou muito, né, em toda a minha carreira. E ao longo dessa jornada, eu entendi que dentro da área tributária era uma forma que nós poderíamos realmente fazer com que as empresas prosperassem, que elas tivessem melhores resultados, e era algo que os empresários em si não tinham know-how e eles acabavam deixando ou na mão de seus contadores, de seus assessores, e isso nem sempre dava à empresa a potência que ela poderia ter se tivesse uma área fiscal muito bem cuidada. Então, com isso, vim ao longo da carreira me especializando cada vez mais. Meu primeiro contato com transportadoras foi quando eu ainda tinha 19 anos, a primeira transportadora que eu atendi na área fiscal, e daquela transportadora até hoje foram centenas de transportadoras atendidas, e a Rumo Brasil ela veio num momento da minha carreira onde eu era dono de uma outra grande consultoria e essa grande consultoria ela não queria nichar realmente e atender exclusivamente os transportadores. Mas eu sempre, além de atender os transportadores, gostei muito dessa proximidade com o empresário do transporte. Eu acho o empresário do transporte um ser humano incrível, que sempre está buscando o melhor para sua empresa, e com isso eu resolvi, juntamente com os meus sócios, fundar a Rumo Brasil para atender exclusivamente esse segmento que nem sempre foi bem cuidado pelo mercado em geral. E foi assim que nos conhecemos no ano passado e formamos essa grande parceria. Legal, interessante. Rafael, quais foram os principais desafios que você enfrentou enquanto empresário, né, no começo da sua jornada, depois que você saiu dessa outra grande consultoria e que você veio empreender na Rumo Brasil? Os desafios sempre são muito pautados em consultoria, no desenvolvimento de pessoas, você conseguir formar um time, né? A Rumo Brasil hoje, ela é composta não só por nós enquanto sócios, né, que somos os consultores também da empresa, mas sim, né, devemos atingir a marca aí de mais de 100 pessoas ainda esse ano. Então, você formar todo esse time para dar um atendimento realmente um atendimento de ponta para o seu cliente, sem sombra de dúvidas, esse é o principal desafio de qualquer empresa de serviço. Então, na minha jornada enquanto empreendedor, formar pessoas, liderar times para que esses times realmente eles estejam em alta performance e eles vivenciem a cultura e os valores da empresa, sempre estiveram no meu ponto 1 de gestão. Né? Olhar para essas pessoas e colocar nelas o mesmo mindset que eu coloco em cada projeto quando eu participo. Porque é tão ruim quando você vai lá, vende um serviço para o seu cliente e, de repente, em dado momento, esse serviço vai ter a participação de um colaborador seu e esse colaborador ele não tem o mesmo alinhamento, a mesma cultura da empresa. Então, para nós, enquanto Rumo Brasil, isso é ponto fundamental. Nós precisamos que todos os nossos colaboradores eles estejam alinhados na nossa métrica de trabalho, no nosso jeito de fazer consultoria, e foi isso que fez com que nós, na Rumo Brasil, nos tornasse, acredito que hoje, a maior referência em consultoria para o transporte no Brasil.
Pessoal, olha, vocês que estão nos assistindo, então prestem muita atenção, né, que nós estamos falando com um consultor de performance fiscal, uma empresa de prestação de serviço de performance fiscal. E ele está nos dizendo aqui, acabou de nos falar, que um dos grandes desafios que ele tem é pessoas. Então você vê que você aí, empresária do transporte, você também que é gestor, você não está sozinho nesse desafio. Você tem desafios com motorista, você tem desafios de formar líderes operacionais, você tem desafios de conseguir boas pessoas para o seu financeiro. Pois é, nós aqui também temos esses mesmos desafios. E o Rafael falou muito bem alguns insights e algumas estratégias que ele usa para poder você conseguir vencer esse desafio e crescer a sua empresa. Afinal de contas, por mais que a IA esteja se desenvolvendo, por mais que a tecnologia esteja se desenvolvendo, nós, durante muitos e muitos anos, eu diria que algumas décadas ainda, nós vamos precisar de muitas pessoas. Principalmente você, empresário e empresária do transporte, porque nós vamos precisar de motorista. Eu não acredito, eu que tenho 48 anos, eu não acredito que a minha geração, que deve ser a sua também, não estou lhe chamando de velho, né, mas deve ser a sua geração, ela não vai pegar veículos autônomos, caminhões autônomos em larga escala. Então nós precisamos dos motoristas. E aí, Rafael, o que eu vejo, sabe, é que, conhecendo a Rumo, e aqui uma estratégia também que a gente usa na FB Consult, é que pessoas competentes, elas são raras e elas são caras, né? E os negócios cada vez mais, assim como é para o empresário do transporte, que o frete está cada dia mais apertado, o nosso também não é muito diferente. É muito raro você ter hoje um negócio que tem grandes margens, né? E uma das estratégias que a gente usa, e vi que a Rumo também usa, é desenvolver os seus talentos dentro de casa. É isso. É isso mesmo, desenvolver os talentos fazem parte hoje da nossa estratégia, inclusive no dia de ontem lançamos o nosso programa de desenvolvimento de consultores, né? Onde eu gravei horas de vídeos acerca de como fiz consultoria ao longo da minha carreira, os demais sócios também gravaram e nós estamos colocando todas as pessoas da empresa que estão em cargos que vão ascender a consultores dentro desse programa de formação. Então é ponto fundamental hoje para qualquer empresa ela olhar para dentro de casa e fazer com que os seus talentos se desenvolvam. Nós estamos, inclusive, neste momento, passando, né, por um momento que a gente pediu muito a Deus que nos abençoasse e chegássemos ao passo de as nossas vagas nunca fecham, a gente fala dentro da Rumo Brasil. Justo porque a todo momento que nós contratamos, hoje nós temos um grande time de recrutamento e seleção, um time muito competente, mas todas as vezes que nós trazemos um novo talento para a Rumo Brasil, nós já temos 2 novas vagas abertas. Então as nossas vagas elas nunca fecham, porque quando eu fecho uma vaga, eu já tenho 2 novas vagas. E nós estamos atravessando um momento onde nós já estamos projetando a empresa que nós precisamos ter daqui 2 anos, justo porque todo o movimento comercial que a Rumo Brasil está fazendo hoje e toda a marca, todo o reforço de branding que a gente veio fazendo nos últimos tempos, tem feito com que a empresa seja muito buscada, muito desejada, né, por muitos dos nossos clientes, e esse efeito vem trazendo cada vez mais serviço, mais projetos, e isso tudo vai desaguar, obviamente, dentro do nosso time de consultoria. Então, nós estamos no momento onde eu preciso, além de formar os talentos dentro de casa para que eles estejam aptos a daqui 1 ano, 2 anos estar entregando consultoria para esses clientes, eu também preciso de pessoas mais sêniores que realmente já venham e consigam jogar. Então nós estamos neste momento trabalhando nas 2 pontas em razão do volume mesmo e a complexidade que você, quanto mais próximo de nós está, tem visto, né, que os desafios do transportador, quando a gente fala de tributário, seja agora com a reforma tributária, com as ações mais incisivas que a Receita Federal tem feito nos últimos tempos, o empresário precisa estar por dentro de tudo isso e lidando, né? Então nós estamos vendo todo esse movimento, mas sobretudo agindo e agindo com passos muito sólidos para seguir na dianteira desse mercado. Muito interessante. Pessoal, olha só. E eu tenho visto que você, que é empresária do transporte, tem um receio muito grande, muitas vezes, de dar oportunidade para motoristas sem experiência. Tá? Pessoal, isso é insustentável no mercado. E tem mais. Eu queria que você pensasse agora comigo. Quantas vezes por dia, ou quantas vezes por mês, você tem problemas com motoristas que não fazem média, motoristas não profissionais que, infelizmente, cometem desvios de conduta,
motoristas insubordinados, motoristas que não estão comprometidos com a produtividade nem com o cuidado da frota. E todos esses que estão na sua empresa hoje têm experiência. Então não quer dizer que alguém inexperiente não vai poder te dar um bom resultado, desde que você tenha um programa de desenvolvimento de profissionais. Então isso que o Rafael faz lá, isso que nós fazemos aqui, você precisa fazer isso na sua transportadora. Você não pode continuar nessa guerra de salário com o seu concorrente. Uma hora você oferece R$ 200 a mais, o motorista do vizinho sai e vem para você. Outra hora ele oferece R$ 200 a mais e o seu motorista larga o teu caminhão parado e vai para ele. Então está claro que empresas e profissionais competentes, eles são raros e caros, e que empresas que querem crescer e escalar os seus negócios, ele precisa ter uma estratégia e um plano de desenvolvimento interno dos seus colaboradores. E para você, transportador, começa pelo motorista. Rafael, o mercado de transportes ele é muito dinâmico. E a legislação fiscal do Brasil, mais dinâmica ainda, né? Parece que os governos, e aí eu não quero politizar, os governos, de maneira geral, estão sempre preocupados em como arrecadar mais. Tendo em vista esse cenário, como é que a Rumo Brasil está se preparando e o que ela deve trazer aí para o mercado de transporte aí nos próximos meses? Legal, Flávio. Veja, de fato, nós notamos, inclusive nos últimos 2 anos, né, que houve um aumento expressivo das fiscalizações da própria Receita Federal, né, os estados também eles estão cada vez mais informatizados e tudo isso fazendo com que os processos, de uma maneira geral, dos transportadores, eles precisem, né, estar mais em compliance, eles precisam estar mais refinados, porque qualquer informação incorreta, seja num CTE, num MDFE, isso traz prejuízos e multa, né, o que vai direto aí no bolso dos nossos clientes. Então, para isso, a Rumo Brasil vem trabalhando numa frente muito forte, a gente chama de compliance e integridade fiscal, justamente porque a Receita Federal, em especial, ela tem puxado uma frente onde ela está passando a valorizar os bons contribuintes. Veja que interessante, nos últimos meses eles lançaram um programa chamado Receita Sintonia, onde esse programa Receita Sintonia, ele premia os contribuintes que estão entregando as suas obrigações acessórias em dia, que estão pagando seus impostos, que estão mantendo a sua casa em ordem. E que benefícios que o contribuinte recebe em troco disso? Um atendimento mais célere, é como se nós tivéssemos, né, um cartão de bandeira melhor, né, dentro do nosso banco, lá onde a gente tem uma via de acesso mais fácil com a Receita Federal. Então, com isso, a gente consegue um atendimento mais célere, mas em especial quando nós estamos falando de contribuintes que pagaram tributos a maior ou que têm direito de ressarcimento, de incentivos fiscais ou de qualquer tipo de processo, esses contribuintes eles recebem antes. Nós tivemos inclusive um caso há 2 semanas atrás, aonde um contribuinte, um cliente nosso, ele recebeu um pedido de ressarcimento que costumeiramente leva entre 12 a 15 meses, ele recebeu em 90 dias. Justo porque ele está enquadrado dentro desse programa de conformidade da Receita Federal. E, além desse programa, agora com a Receita Federal, com a reforma tributária, tudo isso vai vir ainda mais à tona, já tem muito projeto dentro da reforma tributária olhando para isso. Então, a visão da Rumo Brasil é que daqui para frente, os bons contribuintes eles vão ter mais acesso a tudo aquilo de incentivo que a própria Receita os dá. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje é pensando nisso, em conformidade, em compliance, até porque toda empresa, logo que começa, em especial transportadores menores, né, a transportadora acaba escolhendo correr um risco e outro, às vezes não faz a emissão de um contra-CTE, não declara o seu faturamento, mas é evidente para nós que ao longo da jornada dessa transportadora, o transportador, ele precisa ter uma demonstração contábil, ele precisa entregar isso para o banco, ele precisa apresentar um lucro dentro da sua DRE, porque o banco precisa liberar o financiamento do caminhão novo dele. Então, tudo isso faz com que o transportador, ele vá atravessando determinadas fases enquanto empreendedor. E conforme essa fase dele enquanto empreendedor, ou seja, enquanto ele um dono de caminhão,
ele tem um tipo de comportamento, né? A gente percebe isso muito claramente. Vamos pagar o menor tributo possível, não todos, mas uma boa parcela deles. Isso daqui dá para dar um jeito. Ele acredita naquele contador que ao longo do tempo veio fazendo as coisas para ele do jeito que deu, né? Então, esse é o que eu classificaria como o dono de caminhão. Aquele que abre várias empresas, várias MEIs, várias empresas do Simples, no nome do filho, do neto, da tia. Exatamente, né? Do cunhado. Já vi muitos casos desse. Então, eu classificaria esse como o dono de caminhão. Depois que ele deixa de ser o dono do caminhão, ele começa a dar passos para ser um dono de transportadora. Ele entende que ele não faz mais apenas a gestão de caminhões, mas que ele tem, né, uma transportadora e que ele precisa ter alguém no financeiro, que ele precisa ter alguém no administrativo, alguém olhando para pessoas. Então ele começa a se ver como um empresário realmente. E é nesse momento, esse dono de transportadora, que é o cara que ele está preocupado em evoluir, em realmente olhar para o negócio dele e falar assim, pô, o que eu fiz, o que me trouxe até aqui, talvez não é o que vai me levar daqui em diante. Sensacional. E eu vejo que é esse cara que ele está procurando estar nos seus eventos, que ele está dando abertura para empresas como a nossa, ouvindo e entendendo o que nós podemos fazer para ele. E dessa fase, eu acho que é a principal transição que ele vai fazer, que ele deixa de ser o dono de transportador e ele passa a ser um empresário. Né? Ali sim é o momento onde o compliance importa, onde ele entende que pagar tributo tem o seu lado bom. Né? Não quero entrar aqui no qual é a destinação desse tributo, mas que sim, pagar claro, tributo faz parte, né, da vida do empreendedor e que é através do pagamento do tributo, muitas vezes, que vai fazer com que a empresa dele prospere, porque vai acessar mais crédito, vai ser mais vista pelos seus clientes, os seus clientes vão ver que essa empresa tem uma boa condição financeira e hoje está muito comum, Flávio, você bem sabe, os próprios embarcadores analisar a situação financeira dos clientes. Perfeito. Em dados momentos, inclusive daqui a 3 semanas eu vou estar numa reunião na Cargill, tá? Uma das gigantes do nosso agronegócio, acompanhando um cliente nosso que precisa dar explicações para a Cargill do porquê o seu balanço está apresentando resultado negativo nos últimos 3 anos. Né? Vejam. Isso, Rafael, né? Pode ser que você, que é empresário do transporte, que mais recentemente deixou de ser dono de caminhão e virou empresário, possa ser surpresa para você. Mas eu, que trabalhei, né, como executivo de transportadoras aí na década de 90 e nos anos 2000, isso já tinha lá com grandes empresas como Shell, como Esso, multinacionais faziam auditorias no nosso balanço, na nossa capacidade financeira, porque ele quer saber realmente se ele tem ali um prestador de serviço que ele possa contar. Ou será que se ele vai quebrar de hoje para amanhã? Ou será que ele vai ser envolvido num processo trabalhista ou fiscal que pode respingar nela como uma grande empresa ali, talvez por responsabilidade solidária ou por poder econômico? Né? Então, pessoal, nós estamos trazendo o Rafael Brito da Rumo Brasil hoje pela sua perícia e excelência em performance fiscal, mas também por ser um empresário jovem e que tem uma carreira aí meteórica na sua empresa. Então, nós precisamos trazer para cá boas práticas no ecossistema de transporte, quer sejam eles transportadores ou fornecedores do transporte ou até embarcadores, para que você possa entender esse ecossistema e tirar boas práticas do que outras pessoas estão fazendo. Porque você é quem mais conhece a sua empresa e mesmo assim, confessa para mim, não precisa dizer para mim, mas pensa aí com você. Você fundou a sua empresa, você cresceu a sua empresa, você é quem conhece mais a sua empresa, mas mesmo assim existem coisas que você ainda não consegue superar na sua empresa, correto? E é por isso que você está aqui. Então, baixa esse vídeo, faz o download no YouTube, faz o download no Spotify, usa para ouvir nas tuas viagens. Enquanto tu tá pegando um voo para visitar um cliente, assiste lá, mesmo que o avião não tenha internet, porque em vez de tu tá vendo curiosidades sobre o que um ou outro tem, aqui você vê estratégia e gestão que vai te trazer lucro, liberdade e equity. Rafael, você teve a competência de estar hoje nos maiores transportadores do Brasil, e muitos deles são até do agro, né? E aí, muitas vezes, o dono de caminhão ou o
né, migrado dessa posição de dono de caminhão para empresário do transporte, ele acha que o empresário do transporte, que fatura aí mais de 1 bilhão por ano, que tem mais de 1.000 caminhões, ele é um ser extraterrestre, né? O que você pode dizer para nós, confidenciar para nós aí dos clientes que você atende, né? Eu atendo alguns dos seus clientes também, né? E a gente às vezes pensa que ele, por ser milionário, e alguns clientes nossos são bilionários, eles têm comportamentos muito diferentes. Mas não é isso que a gente vê. O que você vê aí no seu dia a dia que você pode compartilhar? Excelente pergunta, Flávio. Eu acho que o que separa os empresários de sucesso de uma maneira geral, nem apenas os do transporte, mas se você levar para outros segmentos, você vai notar isso também, é a visão, né? Para mim, a visão do empreendedor é o que realmente vai fazer com que as coisas deem certo dentro daquele negócio ou não. Se você me perguntar assim, se todos os nossos clientes ou empresas que eu já atendi são peritas dentro da área fiscal, se são grandes entendedores, muito pelo contrário, talvez são raros os clientes que eu tenho que são grandes entendedores da área fiscal ou financeira. Entretanto, essas pessoas sempre conseguiram enxergar que isso era estratégico dentro das suas operações, que precisava de fato entender ou possuir, né, alguém ou uma empresa que entendesse muito bem daquilo, né? Eu costumo dizer que hoje, para o empresário do transporte ter sucesso dentro da sua transportadora, ele precisa olhar para 3 pilares. São 3 coisas que o empresário precisa, de fato, estar em vigilância perpétua. Ele precisa estar olhando para a gestão da sua transportadora, né, para o dia a dia, para o resultado, para como as coisas acontecem. Ele precisa olhar para as finanças do seu negócio. Fluxo de caixa é rei dentro de transportadora. E ele precisa olhar para a sua performance tributária. Toda transportadora que eu vi falir ao longo dos anos na minha carreira, elas falharam ou pelo fluxo de caixa, né? Elas tiveram algum problema com finanças, ou elas faliram porque elas tiveram algum problema com o fisco. Elas ou foram autuadas e não estavam preparadas para aquilo, ou ela não estava fazendo uso dos benefícios fiscais que ela deveria, e com isso ela não conseguia concorrer com os demais players do mercado. Eu nunca vi, Flávio, na minha história, talvez você possa me desmentir aqui e falar que você tenha visto, né? Entretanto, eu, no meu histórico, vi uma empresa falir porque ela não tinha fretes, porque ela não tinha serviço. Normalmente, a transportadora ela vem a sucumbir por uma dessas 2 questões, tributário e finanças. Por isso que nós entendemos que é isso que falta muitas vezes para o empresário do transporte ou para o dono de caminhão, ele se tornar um empreendedor de fato. Exatamente, concordo com você, também nunca vi. Sempre é um problema ou financeiro ou fiscal tributário, né? Isso é o que vence o resiliente empresário do transporte quando ele não busca auxílio em algo que é muito específico e que exige uma profissionalização. Isso eu falo sempre, sabe, Rafael, sobre o transporte de maneira geral. Eu sempre recomendo para os nossos clientes e para a nossa audiência que respeito todos os profissionais, né? Todo mundo tem direito, né, de ir buscar lá seus clientes, mas no mundo do transporte, nós precisamos ter parceiros especialistas, porque é uma indústria muito diferente das demais. Eu lembro lá atrás, quando eu ainda tinha tempo, né, de dar aula no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho para técnicos de segurança, né? Alguns não sabem, mas eu sou engenheiro civil, engenheiro de transportes e engenheiro de segurança, e eu notava que o currículo, a carga horária das disciplinas da faculdade e das pós-graduações não tinha nada de transporte. E ali eu comecei a entender por que eu tinha dificuldade de contratar técnico de segurança para as transportadoras que eu trabalhar ou para os meus clientes, né? E assim, são em várias áreas. Então você tem um contador que é generalista, você tem um consultor fiscal generalista, você tem um consultor empresarial generalista, olha, você perde grandes oportunidades. Então eu vejo outros colegas que estão fazendo trabalhos brilhantes aqui nas redes sociais, por exemplo, né? Grandes estrelas que fizeram grandes negócios e estão aí liderando empresas enormes.
mas que nos eventos falam coisas que se aplicam muito pouco ao mercado de transportes, né? Isso aqui não é um jabá para você vir para os nossos eventos, porque tem eventos de outras empresas, outras consultorias e até de colegas donos de transportadoras que são especialistas na área de transportes. E eu acho que o transportador ele deveria investir grande parte do seu tempo buscando empresas e pessoas que são especialistas, porque realmente é um negócio muito diferente. Eu tenho uma pergunta que chegou para mim de uma caixinha, né? Que ele fala o seguinte: Flávio, não sei como é que as grandes conseguem ter caminhão novo com um frete tão baixo. E aí, Rafael, uma das justificativas para isso está na estratégia fiscal tributária. Você pode dar uma palhinha por que é que alguém que muitas vezes é menor e está como MEI, ou está como simples, ou até mesmo como lucro presumido, tem mais desvantagens para comprar caminhão do que quem está no lucro real e é bem assessorado? Sem dúvida alguma, Flávio. Eu diria que as empresas que atuam com frota não tem como elas fazerem um planejamento de atendimento de seus clientes e até mesmo de renovação ou expansão da frota sem elas levarem em consideração qual é o custo tributário que ela está tendo dentro daquele regime. Vamos pegar um exemplo muito simples, né? Adquirir um cavalo e um semi-reboque, vamos imaginar que esse conjunto me custou R$ 1 milhão, certo? E se eu lhe falasse que para a empresa do regime do lucro real, né, a depender da operação que ela faça dentro do estado ali, ela pode ter de 45% de todo esse valor revertido em benefício fiscal até 58% dentro desse range, ou seja, o custo total desse ativo dela poderia ser de 40%, 45% o custo financeiro real. Então tem muito empresário que às vezes se fecha demais, né, para uma realidade, ou porque está ao longo de anos ouvindo o profissional que ele tem, que porque o meu contador abriu a minha empresa, porque é meu amigo, vai na minha casa de churrasco e tal, confunde amizade com negócios. Então, eu acho que nós precisamos, sobretudo, ser muito fiéis e transparentes com o nosso CNPJ e entender que nós precisamos fazer o melhor para o nosso CNPJ, independente do que é melhor para o nosso CPF. Eu aprendi algo com um cliente há 13 anos atrás. Hoje, esse cliente nosso é o maior transportador do agronegócio do Brasil. E esse cara Você sabe quem provavelmente... é, né? Esse cara provavelmente vai ver, né, e vai lembrar. Ele, num determinado momento, me falou assim: Rafael, nós precisamos de vocês para que vocês tragam todas as informações e as conclusões necessárias para que eu tome a melhor decisão para a minha empresa. Mas quem precisa interpretar as leis e trazer tudo isso traduzido para nós são vocês. É isso que eu espero de vocês, e enquanto vocês fizerem isso muito bem, a nossa empresa será cliente de vocês. Entretanto, se num dado momento a empresa de vocês não estiver mais na vanguarda, nós tomaremos a melhor decisão para a nossa empresa. Eu nunca vou esquecer desse ensinamento que eu tive com esse cliente, que há 13 anos nós fazemos a gestão tributária dessa empresa. Pelo jeito, então, você está conseguindo, né? Porque faz 13 anos e ele ainda não trocou. Exatamente. E hoje, às 7h30 da manhã, quando eu estava no meu café, ele já me mandou mensagem. É isso aí. Pessoal, essa é uma outra característica do especialista em transportes. Disponibilidade. Todos os meus clientes também têm meu telefone e meu WhatsApp pessoal e podem me ligar a qualquer hora do dia ou da noite que eu estarei pronto para atender eles. Assim também é o Rafael, né? Então, Rafael, cara, que coisa incrível isso que você falou, né? Então você vê, pessoal, que quando você, por exemplo, um transportador que está aí no Simples Nacional, né? Ele vai comprar um caminhão, 100% do custo do caminhão vai ter que entrar lá na sua DRE, né? No seu financeiro, porque ele não pode se creditar de nada daquele imposto ali que ele está pagando. Exatamente. E você sabe, Flávio, onde que hoje ele se engana que está tendo resultado? Ah, Você imagina? não. Provavelmente,
o pequeno transportador, né, esse que está lá no Simples Nacional, com 3, com 5 caminhões, eu arriscaria dizer que 80% dos transportadores que estão dentro dessa modalidade, eles não declaram o seu faturamento para a Receita Federal. Porque eu já fiz esse estudo dentro da nossa base de clientes, certo? Isso é sério. 80% deles não o fazem e isso tem data e hora marcada para acabar. Isso vai acabar no dia 1/1 de 2027 com a reforma tributária, porque todas as transportadoras passarão a precisar do contraconhecimento desse pequeno transportador para que ela possa tomar os seus créditos tributários. Então, atualmente, isso não é uma dor ainda para esse pequeno transportador, porque o grande transportador, ele toma através do contrato de frete os seus créditos tributários. Perfeito. Mas com a mudança da reforma tributária, isso não mais será assim, então tem dia e hora para acabar. Pessoal, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Isso mexe com o mercado todo. Não é porque você carrega para outro transportador e hoje você não emite o contra-CTE que vai só você ser impactado. Quem tem o serviço, quem é agenciador de carga ou quem é um grande transportador que faz uso de agregados e terceiros, ele só vai ter a operação dele viável se ele garantir que todo mundo que carregue para ele emita o contra-CTE. Então, você que vive aí de frete, de agenciar frete, né? Você já vai ter que fazer um trabalho junto aos seus terceiros, porque a sua operação torna-se insustentável sem o contra-CTE. Afinal de contas, como é que tu vai pagar imposto por todo o faturamento? Né? A gente já tem dificuldade de ter margem hoje com a situação como está. Imagina se eu passo a considerar o que eu paguei para o motorista, o que eu paguei para o autônomo, eu não puder considerar isso como despesa. Exatamente. É impossível. É impossível, e isso tem sido, né, na mesa das grandes transportadoras, discutido amplamente, né, e até agora já em conversas com alguns softwares para entender como que nós vamos operacionalizar isso, visto que o melhor momento para eu ter esse contra-CTE seria no momento do próprio embarque. Então, nós vamos precisar criar toda uma sistemática para que no momento do embarque já haja a emissão desse contra-CTE e o que, obviamente, qual que é o efeito que isso vai gerar? Né? Todos esses transportadores que talvez nunca olharam para o seu regime tributário, justo porque não declaravam a sua receita, esses transportadores vão precisar olhar e daí vai aparecer todo esse gap, né, do atendimento não especializado, do contador que não quer que ele saia do Simples Nacional, porque é mais fácil para o contador fazer uma contabilidade dentro do Simples, sendo que, na minha cabeça, sempre foi muito claro que se eu estou prestando um serviço melhor para o meu cliente e se eu estou tendo mais trabalho por isso, eu devo cobrar o meu cliente. E se o meu cliente ele não tem a visão de que eu preciso remunerar melhor por conta desse serviço diferenciado que eu estou prestando a ele, talvez esse não seja um bom cliente para mim, porque nós precisamos estar próximos de pessoas que tenham esse tipo de mindset, esse tipo de visão. E eu vejo muito colega, muito profissional da área contábil, às vezes com medo de falar para o seu cliente que vai precisar reajustar o honorário por conta que o seu cliente passará a ter um benefício tributário maior e numa mudança de regime, ele fica arrumando argumentos para convencer esse cara de deixar ele exatamente da forma como ele está. E esse é um erro muito comum hoje que a gente enxerga aí no mercado, Flávio. Pessoal, é interessante, né? Existe uma falta de empatia. Vou gerar aqui, né? Não sei se dá para botar uma vinheta, não sei se vai. Momento coach. O pessoal vive brincando comigo, já diz: o Flávio não é transportador, não, ele não poderia nem falar para a gente, ele é um coach, né? Pessoal, eu não sou transportador por opção. Já tive N oportunidades de ser transportador. Às vezes até brinco, digo: pai, de tanto o pessoal me encher o saco, qualquer hora eu vou ser transportador e vou ser concorrente desses que tentam invalidar o meu trabalho só por eu não ser transportador, né? E aí você vê, o Rafael também não é transportador, né? Rafael é um consultor e não é por isso que ele não pode ajudar o empresário do transporte, né? Então quer dizer que todo dono de restaurante ele tem que ser chefe de cozinha, né? Todo dono de hospital precisa ser médico, né? Não é assim que a sociedade funciona. Mas voltando aqui, então, para o momento coach, já que vocês dizem que eu sou coach, pessoal, muitas vezes falta empatia de nós empresários com a nossa categoria.
Então, o empresário do transporte, Rafael, quase todo ele chora, reclama do embarcador que não quer pagar um frete justo para ele, né? Mas quando nós, que temos uma jornada, que temos autoridade no que a gente faz, que temos centenas de cases, apresentamos propostas especializadas para resolver problemas grandes que vão trazer muito resultado, muitas vezes o empresário quer fazer com a gente aquilo que o embarcador quer fazer com ele. Quer chegar e quer desvalorizar o nosso trabalho comparando com uma proposta de um generalista, de alguém que está começando, de alguém que não tem uma trajetória e não tem cases de sucesso, né? E isso é triste. Então pense nisso também, né? Será que você consegue entregar uma boa prestação de serviço para um embarcador sem a menor condição de trabalho? E se você concorda que isso não é possível, por que determinados desafios que você tem na sua transportadora? Lembra que eu falei que você é o cara ou a Mulher Maravilha que tirou essa empresa do zero, cresceu essa empresa, conhece ela como ninguém, mas mesmo assim, mesmo você, tem uma série de desafios que você ainda não conseguiu vencer. E tu acha que um prestador de serviço meia boca, generalista, que te cobra uns trocados, vai resolver esse teu problema? Não desvalorize os problemas da sua empresa. Não se menospreze. Você é capaz, você é inteligente. Se você, que conhece a sua empresa como ninguém, não conseguiu resolver, vai ser alguém de um salário mínimo que vai resolver? Fica a dica. Pois pronto, momento coach registrado aqui. E até para contribuir, Flávio, com o teu momento aí, concordo com toda a perspectiva que você colocou e eu vejo muito isso, né? Eu falo sempre aos nossos clientes que nós conhecemos muito bem as transportadoras da porta para dentro. O que cada um faz dentro do mercado, até porque eu atendo empresas que são as grandes concorrentes no mercado, né? Eu falo sempre, olha, da porta para fora a gente tem conhecimento e está dando as melhores diretrizes para todos. O que cada um está fazendo da porta para fora, quanto à margem, quanto a tomar funcionário do outro, né? Quanto a todo esse contexto que nós temos dentro do mercado, nós, enquanto consultoria, não somos responsáveis, né? Mas eu vejo uma característica muito comum das empresas que prosperaram ao longo do tempo, elas entenderam que precisam da porta para dentro de bons profissionais, tal como ela precisa da porta para fora. Veja que é muito comum você ver no mercado uma valorização extrema do profissional da transportadora que está atuando da porta para fora, do gerente comercial, do cara da logística e tal, e muitas vezes o gerente financeiro, o controller, né, as pessoas que estão ali ligadas ao administrativo, à área de pessoas, essas pessoas ganhando míseros salários, como você colocou no seu exemplo, e com isso a empresa não consegue construir uma estrutura para sustentar o seu crescimento ao longo do tempo. E é óbvio que essa empresa em algum momento não vai cobrar um cliente da maneira adequada, vai fazer uma fatura que não vai ser paga pelo embarcador, e você imagina o simples fato, né, de você contratar o estagiário e colocar o seu faturamento na mão do estagiário. Nós não estamos falando que transporte é um negócio de fluxo financeiro, é um negócio de gestão, é um negócio de tempo, porque o custo do dinheiro hoje é muito caro. Você imagina, pelo simples fato de você ter deixado isso na mão de qualquer um, ao invés de você receber com 30 dias, você receber com 90 dias. Só faça a simples conta, coloque 2% ao mês. Nós estamos falando de 4% que você poderia ter economizado se você tivesse um bom profissional desempenhando aquela atividade dentro da sua empresa. E eu vejo muito isso acontecendo no mercado, Flávio. O empresário do transporte olhando sempre da porta para fora e o seu time de back-office que é responsável por áreas vitais para o sucesso da transportadora, ele mal remunerado e muitas vezes desvalorizado até internamente enquanto profissional. Espetacular, espetacular. Eu acho que esse momento com o Rafael aqui, sinceramente, eu que já tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, poucas vezes eu tive aulas tão produtivas quanto essa aqui. Rafael, nós estamos chegando na parte final desse nosso bate-papo, né? Eu quero que vocês botem aí nos comentários. Né? Mas não se preocupem não que a gente quer fazer episódios relativamente curtos, mas a gente vai chamar grandes nomes como o Rafael mais de uma vez para a gente debater outros temas específicos também. Rafael, nós temos uma característica aqui na FB Consult que a gente não gosta só de papo.
A gente gosta de ação porque, na verdade, é a ação que gera resultado. Então, eu queria aí que você me falasse, um, dois ou até três desafios que você vê, né, ou erros frequentes que você vê nas transportadoras quando você se depara com elas a primeira vez e qual seria o plano de ação que o transportador poderia fazer imediatamente após ver esse podcast para poder resolver esse problema. Papel e caneta na mão aí, agora. Vamos lá. Legal, Flávio. Tarefa número 1, para todo empresário, vamos direto à ação, tá? Pedir a demonstração contábil para sua área interna da empresa ou para o seu contador, né, o nosso famoso balanço DRE, né, que são documentos diferentes. Pedir esses documentos. Olhe primeiramente o quando que esse documento foi produzido pela última vez, qual é o período base. Aposto, né, não sei exatamente quando vai ao ar, mas muito provavelmente algumas das empresas que estejam assistindo aqui talvez não tenham nem a demonstração contábil do ano passado fechada, tá? Então, solicite esse documento para a sua área interna, abra o PDF desse documento aí, ele não morde, tá, gente? Vocês podem abrir, você pode fazer uma leitura, lá nós temos as suas receitas, os seus custos, e na última linha, Flávio, nós temos o lucro ou o prejuízo da empresa. Olhe para esse documento e pense que, quando você solicita um financiamento de um caminhão novo ou um capital de giro lá para a instituição financeira, é esse documento que passa para a instituição financeira qual é a tua situação. Tá? Se deu prejuízo, é isso que o banco vai entender. Então, é através desse documento, Flávio, que as instituições financeiras calculam qual é o risco que essa empresa está ofertando para ela. É dali que nós temos a liberação ou não do crédito e é dali que sai o cálculo da taxa de juros. Tá? Excelente. Então, lição número 1 para todo mundo fazer amanhã. Olhar esse documento e verificar se o contador realmente sabe explicar o porquê a empresa está nesse cenário. Número 2, né? Vamos olhar agora para a performance fiscal. Né? Nós precisamos entender o quanto pagamos de tributos no último ano. Né? Peçam um levantamento muito simples para a sua área fiscal. Peçam para eles fazerem uma planilha, colocando lá o quanto você pagou de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, o quanto você pagou de Simples Nacional, o quanto você pagou de ICMS, tá? Olhe para tudo isso e pense nisso que eu vou te falar agora. Se você é uma empresa de característica frotista, que tem caminhões até 4 anos, né? De 4 a 5 anos, vamos dizer, se você é uma empresa frotista, muito provavelmente você não deveria estar pagando nenhum tributo federal, certo? Em PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, porque se você é uma empresa frotista que mantém a sua frota sempre renovada, os créditos tributários que a sua frota produz faz com que você não precise recolher PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, se você está dentro dessa característica e essa planilha que chegar para você tiver valores absurdos, de um desses 4 tributos, desconfie, porque de repente você não está usando os incentivos fiscais corretos. Para você ver, né, pessoal? Aí você entende por que é que tem transportadora média, grande, que periodicamente está renovando a frota. Por que os caras não ficam com caminhão? Não é só por causa da disponibilidade nem do custo de manutenção, não. É porque o cara tem um planejamento fiscal e tributário que possibilita ele adquirir caminhões novos e ter todos esses créditos de imposto abatidos. Né? Tem mais uma terceira? Temos mais uma terceira. A última para vocês. A última, e talvez essa é a de maior reflexão. Né? A ação é a seguinte: a gente tem, Flávio, nos últimos meses, notado um grande avanço dos golpes tributários no nosso país. Tá? Golpes tributários. Empresas que dizem ter acessos, seja em Brasília, seja nos órgãos e tudo mais, e essas empresas, elas chegam até o empresário que de repente foi autuado, está num processo de fiscalização ou está recolhendo muitos tributos, e essas empresas chegam até o empresário ofertando a ele algum tipo de acesso ou de facilidade durante todo esse processo. Então, se você, empresário do transporte, recebeu ou contratou algum tipo de profissional desse
no último ano, né, convido você a avaliar o contrato que você fez com esse tipo de empresa, a avaliar o que foi prometido a você, qual é o problema que você deu para resolver e avaliar de fato, de uma maneira profunda, se isso vai ser resolvido ou se esse profissional apenas lhe tomou um dinheiro, né, num primeiro momento dizendo que vai resolver isso e de repente essa resolução nunca vai acontecer. A gente está lidando, Flávio, neste momento dentro da nossa empresa com alguns destes problemas e nós estamos vendo uma crescente dos golpes tributários no nosso país, certo? Sejam pela venda desse acesso da resolução de algo, né, perante os órgãos, o que inexiste, tá? Ou seja, pela venda dos chamados créditos tributários para quitação de tributos, o que também não existe. Não é possível, dentro do sistema tributário brasileiro hoje, pessoal, vocês comprarem a dívida de uma outra empresa para quitar a sua dívida. E está cheio de consultoria vendendo isso por aí. Então, eu acho que o empresário que olhar para esses 3 pontos, fazer essa reflexão, ele vai sair na frente e eu daria um último toque, que é momento de todo empresário estar olhando para a reforma tributária. Dentro dos nossos clientes hoje, a maior parte deles já estão com comitês formados para estudo da reforma tributária, acompanhando isso periodicamente, e esses empresários, certamente, Flávio, vão sair na frente em janeiro do ano que vem, quando a gente precisa fazer as primeiras apurações da reforma tributária. Então, a gente tem uma baita oportunidade para que todo mundo que talvez sofreu com a área fiscal estude agora, você ter uma nova chance de fazer tudo diferente. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. O Rafael é um dos profissionais que eu mais admiro nesse ecossistema do transporte. E tem uma coisa, a gente não gosta de ser mais um em nada que a gente faz. E eu vejo que a internet virou palco para que muita gente fale muita coisa, mas não mostre nada, né? E aqui eu queria agradecer a Rumo Brasil por ter, né, disponibilizado aí o Rafael para vir para cá. A Rumo Brasil custeou toda a despesa de viagem do Rafael, né, desde Cascavel, no Paraná, onde fica o Rafael e a sede, né, da empresa também em Curitiba, né? E veio aqui para Campinas para gravar isso aqui, para dedicar esse tempo para você, empresário, empresária do transporte, sem nenhum tipo de cachê ou sem nenhum custo de produção para a FB Consult nem para a FB Produções. Então, Rafael, como uma forma de reciprocidade e mostrar, né, a nossa gratidão, a gente gostaria que você escolhesse, então, uma instituição de caridade para que a FB Consult e a FB Produções pudesse doar um salário mínimo para essa instituição em gratidão a esse seu tempo aqui para com a nossa audiência. Excelente, Flávio. Parabéns, né, pela iniciativa, não só do podcast, mas em especial essa. Eu acho que existem muitas entidades precisando. Inclusive, quando você comentou comigo sobre essa doação, já me veio à memória a minha esposa. Na semana passada, ela me falou que tem uma entidade lá em Cascavel, que inclusive nós também passaremos a ajudar, né, que chama Recanto da Criança, né, que eles estão precisando de muitas doações frente a material de higiene, limpeza. O pessoal leva muita comida e roupa e muitas vezes vai faltando o básico, né? Então eu tenho certeza que a sua doação vai ajudar muito essa entidade. Esse foi mais um FBcast. Se você gostou do que você viu ou ouviu aqui, curta, compartilhe para ajudar outros transportadores, outros empresários e gestores do transporte rodoviário. Nosso objetivo é trazer para você conteúdos relevantes e te ajudar a conseguir lucro, liberdade e equity. Que Deus abençoe a sua família, o seu negócio, e a gente se encontra aqui em breve em mais um episódio do FBcast. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Flávio. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.